Olá! Neste vídeo iremos falar sobre literatura de entretenimento. Mas primeiro, o que seria literatura de entretenimento? É aquela voltada para as massas, de mais fácil compreensão e que tem por finalidade entreter. Por falar em massa, ela está inserida justamente na cultura de massa, onde a originalidade de representação tem importância muito menor, uma vez que o objetivo é atingir um maior público consumidor. É aquela história que quase sempre acaba com um happy end, onde o bem vence o mal, o mocinho termina com a princesa e que, apesar do leitor saber como vai acabar a obra, ainda assim lê e se apaixona pela mesma. Falando um pouquinho sobre a história, esse tipo de literatura surgiu na França no início do século XIX, junto ao nascimento da imprensa, e foi importado para o Brasil logo depois, fazendo enorme sucesso na segunda metade do século XIX, aqui, através dos folhetins. E esses folhetins, por sua vez, que era o termo usado para se referir ao modo de publicação desses romances, eram publicados diariamente em jornais tanto da capital como do interior, em espaço destinado ao entretenimento. Assim, com a constante publicação desse tipo de obra através dos folhetins, ela alcançou seu apogeu no final do século XIX, mas devido ao surgimento do rádio, os folhetins acabaram sendo esquecidos e perderam seu valor como disseminador de cultura de massa e entretenimento. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a literatura de entretenimento associada às marcas de produção pós-moderna. O desenvolvimento de novas tecnologias de reprodução e difusão da arte, como a fotografia, o rádio, o cinema, a televisão, o vídeo e o computador, fez com que a separação entre a arte considerada culta e a denominada arte popular fosse desaparecendo. Alguns dos mais conhecidos artistas deste século investiram na reprodução de autênticos símbolos da sociedade de consumo. Um dos objetivos da arte pós-moderna associada à literatura de entretenimento é a sua comunicabilidade. Por isso, ela pode promover a incorporação de todas as estéticas passadas, combinando-as de modo inovador. Outro traço característico é a intertextualidade. Textos escritos no passado são relidos a partir de uma visão paródica, muitas vezes com objetivo irônico. Também percebe-se uma grande semelhança entre ambos na tentativa incessante de fazer com que o ser humano relaxe, viva de maneira mais descontraída. Para tanto, investe-se no humor e no erotismo, como meios de tornar menos dramático o contexto social delicado em que vivemos. Contudo, também existem algumas diferenças entre suas características. Por exemplo, o ser humano da sociedade pós-moderna parece cultivar uma postura nihilista. Isso mesmo, nihilista. Mas calma, vamos explicar. O nihilismo é um termo usado para definir diversas filosofias radicais e inspiradas nos estudos do filósofo alemão Nietzsche. Os seguidores dessas filosofias contestam todos os valores e acreditam que nada existe de absoluto. Eles não acreditam em nada, não lutam por nenhum ideal humanista e abandonaram as ilusões que animaram a história em momentos anteriores. Seu grande Deus é o consumo. Já na literatura de entretenimento, percebemos que existem alguns ideais opostos, como a superioridade do bem em relação ao mal e que no final a virtude compensa, caracterizando assim a vitória do amor, a recompensa do herói e a punição do vilão, ou a sua possível remissão. A literatura de entretenimento visa atender aos mais variados gostos de um público diverso. Com uma leitura simples, enredo inovador e chamativo, uma história é contada sem o uso de clichês ou outras formas apelativas para a obtenção de sucesso. Já a literatura comercial tem como principal objetivo ser lucrativa, ou seja, diferentemente da literatura de entretenimento, ela não visa o crescimento intelectual do leitor. O seu único intuito é ser vendável, e dessa maneira, o autor e editor obterá sucesso com suas obras. A literatura comercial também se caracteriza por tratar o leitor com desrespeito, utilizando-se de formas alienadoras para se aproveitar da ignorância ou ingenuidade alheia. Em resumo, a literatura de entretenimento se diferencia da literatura comercial porque ela busca agradar o leitor com um enredo bem feito,
e despretensioso, sem o interesse único de gerar dinheiro. A literatura de entretenimento, por permitir uma experiência de leitura mais leve e prazerosa, até mesmo vulgarizada, é muitas vezes vista com um certo desprezo por leitores mais experientes, acostumados a consumir livros de caráter um pouco mais reflexivo. Por conta disso, criou-se uma visão de que a literatura de entretenimento desvaloriza o teor artístico das obras eruditas, o que ameaçaria sua existência, visto que a concepção clássica da leitura como um modo de enriquecimento intelectual é trocada por uma banalização da mesma, sendo agora vista como objeto de distração. Esta noção, no entanto, ignora a importância da literatura de entretenimento como uma ferramenta de introdução à leitura, sendo responsável pelo processo de maturação do leitor para que este possa, no futuro, aventurar-se em obras mais densas. Sua disseminação, portanto, não denota nenhuma ameaça ao erudito, causando o efeito contrário, provoca uma predisposição à aparição de mais consumidores deste tipo de conteúdo. A simplicidade e capacidade de fácil assimilação da literatura de entretenimento potencializa a formação de novos leitores, devendo ser estimulada na escola pois reproduz uma visão mais crua do mundo, viabilizando a sua compreensão fora do espectro do ensino formal. A literatura hoje tem um outro aspecto muito importante, que a maioria dos livros, o que inclui de entretenimento, possui a possibilidade de levar o leitor a sentir e a se identificar com os personagens. E isso hoje é algo mais do que essencial, pois interagindo com outras pessoas, outras realidades surgem e novos horizontes no campo intelectual se formam. Quando se lê, não se está sozinho? Sim, é verdade, só que neste caso é muito diferente. Quando se lê, entra-se na história, se sofre com os personagens e também alegra-se. E por mais que isso possa tratar de uma história sem um cunho mais crítico, o indivíduo passa por um processo de identificação. O leitor irá ser influenciado e sentirá mais a necessidade de se relacionar com outros em sua vida. Indubitavelmente, a literatura de forma geral é a arma mais importante que temos para fazer a nossa sociedade voltar a se tornar um pouco mais humana, mais capaz de olhar para o outro e de sentir. Portanto, se a literatura de entretenimento é a mais capaz de alcançar um número cada vez maior de pessoas, talvez seja ela também a mais capaz de gerar mudança.